e o Flamengo começa a mapear mercado para essa posição, né? Então acho que o próprio Flamengo identificou isso, né, Mauro? Mas ele tem jogadores de meio campo. Ele tem o Alan e ele coloca um ponta porque ele quer. Ele pode botar o meio campo com o Alan, com o Pulgar e com o De La Cruz, por exemplo. Poderia ter feito os dois últimos jogos, durante o jogo e de saída. Né? Mas ele prefere colocar Luiz Araújo, Plata, Michael, Bruno Henrique, todo mundo junto. Ele pode colocar o Matheus Gonçalves na função, ele tem o Everton Araújo, ele tem os jogadores lá. Ele que quer colocar dessa maneira. Lógico, chegando o Jorginho, né? Lembrando, o Jorginho só dia 30 de agosto, dia 30 é a data que o empresário dele definiu que eles vão assinar com algum clube. Né? Antes disso, não deve ter nada definido. O acordo financeiro está praticamente certo, está muito próximo já ao Augusto Dias, mas ele está prospectando o mercado e vai conversar com o empresário, com o dirigente, o novo dirigente do Arsenal, na semana que vem, quando o Arsenal jogar lá em Madrid contra o Real Madrid. Né? Joga agora semana, joga semana que vem. Primeiro na Inglaterra, depois na Espanha. E ele vai até lá e vai conversar com o André Berti para definir questões de continuidade ou não no clube, não deve continuar, pelo menos a priori, e a questão das premiações, caso ele saia antes. Então, o Jorginho está encaminhado, pode ser que chegue, sim, tem uma possibilidade bem razoável. Ok. Agora, ele tem outros homens de meio campo, ele que não quer escalar. E a escolha dele, do técnico, ele que insiste nessa formação. E outra coisa, o Flamengo tem muitos pontas, mas tem que lembrar do contexto. No ano passado, o Flamengo não tinha Luiz Araújo e não tinha Cebolinha. E aí contratou o Michael e contratou o Plata. E só foi campeão da Copa do Brasil porque tinha os dois. Sem os dois ia ser muito mais difícil. Muito difícil. E até a colocação do brasileiro estaria comprometida. Né? Os dois participaram de gols nas finais contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Tanto o Plata quanto o Michel. O Michel participa de 2 gols no Rio e o Plata participa de um gol do Rio e faz o gol do título lá em Belo Horizonte. Então, assim, teve que contratar jogadores da emergência. O Michael, o Flamengo nem ia contratar o Michael. Só foi contratado depois das contusões graves na época, especialmente do Cebolinha e do Luiz Araújo. O Luiz Araújo voltou no final da temporada, meia bomba. O Cebolinha só voltou nessa temporada. Então o Flamengo teve que se encher de pontos, digamos assim. No caso das laterais. Vai ficar com 3 laterais esquerdos quando o Vinha voltar. Enfim, mas tinha que contratar. Só tinha o Ayrton Lucas, que também se machucou em dado momento, e o Vinha só volta no segundo semestre desse ano, se tudo correr bem. Aí teve que buscar o Alexandre, que acabou, inclusive, sendo importante, até fazendo gol. O gol da semifinal que classificou o Flamengo foi dele, contra o Corinthians no Maracanã, independentemente das suas boas atuações. Então é isso. O elenco tem muitos pontos, mas tem uma circunstância que a gente não pode ignorar. Né? E ele não usa o meio-campistas porque ele não quer. Ele pode montar o time com mais jogadores de meio campo, mas ele não quer. Ele prefere colocar os pontas no time, mudar posicionamento, enfim. É uma escolha do treinador. Agora, mais um homem de meio campo, eu acho que, ainda mais se for o Jorginho, eu acho que tá ótimo. O outro jogador que o Flamengo procura é para ter uma sombra para a Rascaeta. Na verdade, o que está muito claro para mim é o seguinte: o Flamengo quer causar um desconforto para o Uruguai. Ou seja, nós temos outro jogador que pode jogar na sua função. Você não é o único que joga aí. Talvez você seja mais talentoso. Provavelmente não conseguiremos um tão talentoso quanto você, mas podemos arrumar alguém que faça o seu papel, que ocupe sua faixa de campo, que atue na frequência que você atua. A frequência que eu digo, né, setor, né? Não com a frequência de assiduidade. A dele é muito baixa, um jogador de tamanho e importância. Aí acho que tem um outro elemento, justamente causar um desconforto que eu falo, é o seguinte: estabelecer a briga por posição. Não vou ficar aqui dependendo dele a vida inteira. O Arrasca não joga e tudo, faz falta, enfim. Agora, ontem, no jogo lá da Venezuela, ele poderia, dado momento, ter mais jogadores no meio-campo. Mas é a escolha do treinador. A escolha do treinador. Você falou sobre dois assuntos aí, Mauro, o Jorginho, em relação a um meia para desconforto do Arrascaeta, mas antes, deixa eu tirar uma dúvida do Jorginho, até para a galera entender. O Jorginho, você falou aí, né? Vai conversar com o novo diretor lá do Arsenal para saber planejamento. A princípio não vai ficar, porque você já trouxe aqui a informação que o Arteta, né, o técnico do Arsenal, já falou que garantiria ele só 20 jogos. É porque não é só saber se vai continuar ou não e aí depois acertar o contrato com o Flamengo, né? Tem outros aspectos que fazem diferença que botam como uma negociação mais longa, né, Mauro? Exatamente sobre essa questão que você falou aí sobre premiação. Porque o Jorginho tem um contrato até 31 de junho e tem 30. 30 de junho, até porque nem tem 31. O 30 de junho e se ele cumprir esse contrato, ele ganha bônus, né? Ele ganha uma quantia por ter cumprido o contrato. Para jogar o Super Mundial com o Flamengo, ele precisaria rescindir
com o Arsenal, amigavelmente, em maio. E aí fica pendente essa questão desse bônus, se ele ganharia, se não ganharia. Então vai muito além só de acertar com o Flamengo, né? Tem outras questões, mesmo que ele não fique com o Arsenal, para acertar com o Arsenal, né? É isso que o empresário dele vai conversar com o diretor esportivo que acabou de assumir, que é um italiano, que já está planejando a outra temporada. Do técnico ele já sabe, olha, te garanto 20 jogos. Ele acha pouco. Então, sendo assim, ele a priori não quer ficar. Mas aí, claro, ele vai conversar, saber quais são as intenções do Arsenal, e aí, havendo essa situação, olha, então o jogador prefere sair porque ele quer jogar mais vezes e tal, ok. E como é que fica a premiação? Ele precisa cumprir até o final do ano, vocês liberam ali um pouco antes para já assinar com outro clube, nós temos propostas, pode ser que ele vá para o futebol brasileiro, não vai ser adversário do Arsenal, não vai jogar aqui na Europa, não vai jogar na Premier League contra um time adversário, vocês pagariam então a premiação? Aí depende do Arsenal. Ah, não, a gente paga aqui, tudo bem, beleza. Próximo não muda muita coisa, porque ele entra de férias em junho. É. O último jogo possível do Arsenal é 31 de maio, final da Champions, se eles chegarem até lá. Né? E o último jogo do Campeonato Inglês é dia 25, acho. Dias antes, a última rodada da Premier League. Então, em junho não tem jogo para o Arsenal. Então, liberá-lo antes, para o clube inglês, não muda nada. Mas eles podem falar, não, você tem que cumprir o contrato. Eu só vou te dar a rescisão a partir do momento que você cumprir dia 30. Aí, ou ele abre mão do dinheiro, ou aí tem uma negociação. Eu acho que isso vai ser solucionado. Talvez ele tenha que abrir mão de. Ele tem 3 premiações diferentes, né? Uma pela conclusão contratual, a outra pela classificação para a próxima Champions e tem mais uma outra. Além do salário do mês. Ao salário do mês, quem pagaria seria o clube a contratá-lo. Se for o Flamengo, ele passa a receber do Flamengo a partir de 1º de julho. De junho, mês 6. Né? E não julho. Então, é uma negociação que eu acho que não é nem tão complicada, não. Não acho que vai ser difícil, não. Acho que isso aí pode se contornar. Talvez ele tenha que abrir mão de alguma coisa, mas aí é do jogo. Né? Acho que esse não é o maior problema. Mas existe esse impasse. Se o clube falar assim, não libera, tem que cumprir, acabou, ou ele abre mão de uma bolada, uma grana boa, ou então ele espera julho. Para o Flamengo, honestamente, eu acho que se não puder contar com ele no Mundial, paciência. Deixa o cara tirar as férias em junho, se apresenta 1º de julho, passa a vigorar o contrato no mês 7, fica treinando aqui na primeira quinzena. É possível que o Flamengo já esteja voltando para o Brasil, se for eliminado do Mundial. Se estiver disputando o Mundial ainda, ele vai treinar no Rio de Janeiro, se apresenta, vai lá, e fica lá trabalhando, né? E passa a jogar a partir da segunda quinzena de julho, quando reiniciarem as competições aqui na América do Sul. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.